Olá pessoal, e aqui é a Liga Apologética com mais um assunto sobre revelação e inspiração. E o assunto de hoje é a questão de secretários. Será que os escritores bíblicos eles usavam secretários? Será que o uso de secretárias por parte de Ellen White diminui a inspiração ou até mesmo refuta a possibilidade dessa? Eu vou te provar que não, tá? Na verdade, todas essas outras objeções que são usadas contra Ellen White, elas podem ser usadas também contra a Bíblia. Vou dar um exemplo aqui muito simples de algumas críticas que os críticos textuais têm feito contra a Bíblia, né? Como que, por exemplo, um judeu, um pescador, um galileu pode escrever grego tão bem? Eles eram semi-analfabetos, né? Ou então, como que certos livros que são atribuídos a algumas pessoas e eles têm, assim, estilos completamente diferentes, gramaticais, vocabulário diferente. Como que a gente pode explicar algo assim? Ou então alguns usam a Septuaginta, outros não. Como que a gente explica essas coisas? Por exemplo, o livro de a carta de 1º e 2º Pedro, né, são cartas atribuídas a 1º e 2º Pedro, a Pedro, perdão, mas elas não são consideradas por muitos dos estudiosos como que do mesmo autor. Né? Eles acreditam que são autores diferentes. Então, como que a gente explica essas objeções? Essas objeções são muito fáceis de serem explicadas. Na verdade, nós temos o uso de amanuenses, tá? Ou seja, secretários literários. Secretário literário, sim. Os amanuenses, eles não eram somente escribas, eles não somente copiavam as coisas, mas eles eram secretários literários. Na verdade, esse é o significado da palavra, tá? É uma palavra latina. Então, como que a gente entende o que eram esses secretários, tá? Esses secretários, eles escreviam ou transcreviam certas coisas, né, em nome de outras pessoas, tá? E eles preparavam vários documentos. Então, um documento ficava para aquele que era considerado o autor, mesmo que ele não tivesse escrito o documento. E os outros, eles eram mandados, então, para as pessoas que deveriam receber aquele documento. E, porque naquela época a gente sabe que não existia PC, não existia uma outra maneira de guardar as informações. Então é isso que se passava. Então o amanuense ele preparava, ele escrevia, ele copiava, publicava documentos e também cartas. Tá? Eu quero ler aqui uma citação do Dr. Randolph Richards no livro Paul and the First Century Letter Writing. Tá? Eu vou fazer uma tradução aqui bem simples e rápida, então não vai ficar perfeito com certeza. Mas ele fala mais ou menos assim: o autor poderia garantir ao secretário completa, muita, pouca ou nenhum controle sobre o conteúdo, estilo e até mesmo a forma da carta. Em um extremo, o secretário era um transcriba, né, que ele não colocava nada na carta. Ele só recebia um ditado, um estrito ditado do autor. Já, né, no outro extremo, o secretário compunha a carta, né, para o autor. Então o autor ele só iria assinar, ele leria o que o amanuense ele tinha escrito e ele só assinava. Tá? Então a maior parte das cartas elas caíam entre mais ou menos os dois. Né? E para confirmar isso, nós temos aqui o Dr. Taylor Marshall, The Catholic Perspective on Paul. Ele fala assim, ó, nós deveríamos pensar nesses secretários, não deveríamos pensar nesses secretários como meramente tomando um ditado. Na verdade, eles eram coautores. Né? Nós podemos imaginar, inclusive, Tércio falando para Paulo, olha, Paulo, você deveria mudar essa seção aqui, né? Você poderia colocar aquilo que você falou no último sermão, né, de sábado, sobre Abraão e a circuncisão. Isso caberia muito bem aqui e ajudaria a dar o sentido que você gostaria para a epístola. Olha que interessante, né, essa perspectiva que ele nos traz. Então, alguns escritores bíblicos que usaram então amanuenses ou secretários literários, né? Os nossos críticos, nossos haters falam que os escritores bíblicos só usavam transcribas, mas a própria palavra amanuense significa secretário, tá? Então Jeremias usou Baruque, Jeremias 36:4. Isaías provavelmente também usou um secretário literário.
Em Isaías 8,16, Pedro Zosilvano, 1 Pedro 5,12, Paulo Zotércio, Romanos 16:22. Né? A revista Smithsonian Magazine, ela fala assim, ó, Ellen White foi uma das das 100 autoras mais significantes de todos os tempos. E a nossa crítica, principalmente aí o Paulo Cristiano, a CACP, diz que Ellen White usou, então, secretárias porque ela era uma semi-analfabeta. Eu não chamaria a terceira maior escritora do mundo, a maior escritora norte-americana, de semi-analfabeta ou analfabeta, mas, né, seguindo a lógica aí do Paulo Cristiano, não seria nada diferente do que os próprios discípulos de Jesus, ou o próprio Pedro, né? Afinal de contas, nós temos o Evangelho de Marcos, que, na verdade, a tradição nos diz que foi somente algo que foi transcrito que veio dos sermões de Pedro, tá? Então, nós vemos aí esses escritores bíblicos e eu posso dizer justamente que Pedro era praticamente um semi-analfabeto. Quando você pega, por exemplo, aí o Apocalipse de João, ali é cheio de erros, cheio de erros. Ali o texto de Apocalipse é como se uma criança estivesse escrevendo. Então aí eu pergunto, como que pode um escritor que ele é inerrante, né? O Espírito Santo praticamente dita ali o que é para ser escrito, ele precisar então de um secretário. Eu entendo Paulo, né, que parece que Paulo não enxergava bem, mas porque Pedro e outros escritores, se eles eram inerrantes, não deveriam eles ter um grego perfeito? A mensagem não deveria sair perfeita? Então, essa teoria ela não cabe com as evidências bíblicas que nós temos, tá? Então, uma vez perguntaram aí para a Ellen White, né, para o filho de Ellen White, se o que as pessoas liam nos livros era mesmo o que Ellen White havia escrito. E olha o que ele diz, tá? Ele fala assim, ó. Os secretários e copistas que preparam os escritos de minha mãe para impressão retiram as repetições para que o tema possa caber no espaço designado. Corrigem a gramática e os preparam para sua publicação. Às vezes transferem as melhores expressões de um pensamento de um parágrafo para o outro, mas não introduzem suas próprias ideias no assunto. Os pensamentos e expressões que a senhora menciona são pensamentos e expressões de minha mãe. Então essa é uma carta de W.C. White para Julia Malcolm, né? E também nós temos outro texto interessante que seria Marian Davies criticando Fanny Bulton por acusar Ellen White de que o que Ellen White escrevia na verdade era dela, né? Então Fanny Bulton, que ela trabalhou 20 anos com Ellen White, ela disse que isso era um completo absurdo. E, né, a gente pode ver isso em Marian Davies, né, para G.A. Irving, 23 de abril de 1900. Então, esse material, gente, eu vou deixar com vocês num link abaixo para você poder conferir. Tem um livro especial que responde todas essas questões, tá? É um livro fantástico, eu não sei porque não é publicado mais no Brasil, ele deveria ser. Mas eu passei aqui só um resumo para você, para esse vídeo não ficar muito grande, gente. Mas eu vou ficando por aqui, gente. Eu vou ficando por aqui. Tá? Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o assunto, você pode entender isso lendo a introdução do livro O Grande Conflito ou Testemunhos Seletos, volume 1, tá? Então você vai ter essas informações lá. Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijão, fica com Deus e ó pra vocês, haters!